139, 17, 18 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aqui nós vemos o salmista dizer o quanto os pensamentos de Deus são preciosos para ele. Ontem nós estávamos falando sobre considerar a palavra de Deus, sobre considerar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, considerar mais do que às vezes nós consideramos a opinião das pessoas ou aquilo que é dito, aquilo que a sociedade impõe. E aqui nós vemos um exemplo claro do salmista dizendo: para mim o que é precioso são os teus pensamentos, ó Deus. E sabe, trazendo algo aqui, falando de pensamentos, trazendo algo para a gente pensar. Você já parou e questionou a força que um pensamento tem? Um dia eu questionei como são poderosos ou como podem ser tão fortes alguns pensamentos. Porque o fato é que os pensamentos, eles definem nossa vida. Nós estamos ali na nossa cama, começando mais um dia e nós pensamos, vou me levantar. Ou se a pessoa estiver depressiva, ela pode pensar, não, eu não quero me levantar. Então, através dos seus pensamentos, você decide sua vida, você decide seus passos. Porque a verdade é que você fala o que você pensa. Você faz o que você pensa. Ou seja, o seu corpo obedece àquilo que você pensa. Mesmo quando você está sendo falso com uma pessoa, mas você pensou que seria falso com ela, entende? Então, tudo aquilo que o seu corpo faz é determinado pelos seus pensamentos. E o salmista está dizendo assim: Deus, seus pensamentos para mim são preciosos. Aquilo que é precioso a gente trata diferente. Aquilo que é precioso a gente guarda. Aquilo que é precioso tem um lugar especial nas nossas vidas. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 10, versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui Paulo está usando palavras como fortalezas, armas poderosas para destruir essas fortalezas. Ele está dizendo, nós estamos levando cativo todo o pensamento. Então Paulo está dizendo que pensamentos são como fortalezas, podem ser como fortalezas na nossa mente. E algumas dessas fortalezas podem ser tão gigantes dentro do nosso pensamento que algumas pessoas chegam a desistir da vida, ou algumas pessoas simplesmente não querem mais fazer nada, se levantar, simplesmente querem ficar num canto porque estão aprisionadas pelo pensamento. Pensamentos podem ser como fortalezas, sim, mas Paulo está falando, ei, nós não lutamos da maneira como o mundo luta. Então nós não lutamos com os pensamentos da maneira como o mundo luta. Muitas vezes as pessoas querem lidar com os pensamentos de uma maneira que elas conseguem melhorar por um tempo, por um espaço de tempo. Mas com certeza você precisa de uma mente nova na sua vida. Não tem problema se você necessita tomar algum remédio. Mas eu estou aqui falando para pessoas que o remédio já não funciona mais. Eu estou aqui falando para pessoas que, assim como eu anos atrás, nada nesse mundo dava jeito, nada funcionava. Por quê? Porque eu tinha uma fortaleza no meu pensamento. Então, se você está assim, eu não quero de maneira nenhuma te desaconselhar a não ir no seu médico, a não tomar sua medicação. Não é isso. Eu quero que você acrescente um novo remédio na sua vida. E esse remédio é a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas que estão te parando, para destruir esses pensamentos que não deixam você avançar, para destruir esses conceitos, ou como a Bíblia falou aqui muito bem, argumentos.
Muitas vezes no seu dia você fica argumentando consigo mesmo, pensamentos argumentando. Não, mais um dia começou e você não teve solução. Você até ouviu a palavra ontem, mas ainda não aconteceu nada. Tentando argumentar com você. A incredulidade, a dúvida tenta argumentar com você e vencer você. Essas são as armas que o diabo usa, a dúvida. Mas sabe de uma coisa? Apesar de pensamentos poderem ser tão poderosos de maneira negativa, eles também podem ser extremamente poderosos se forem de acordo com a palavra de Deus. Se um pensamento negativo é poderoso, imagine um pensamento de fé. E a Bíblia, ela vai dizer para nós, ela diz conosco em 2 Coríntios 4,13, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, também nós cremos, por isso falamos. Então, olha só, fé não é só pensamento. A Bíblia diz, eu criei, cria onde? No meu coração. Se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Foi assim que você nasceu de novo. Se o maior milagre que você poderia ter, que é nascer de novo, que é se ver livre do inferno, para morar no céu, imagine o que você não vai conseguir nessa terra com fé. Então ele diz, eu creio, e se eu creio, eu falo. E aqui ele apresenta qual é o espírito da fé para nós em 2 Coríntios 4,13. Ele vai dizer, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito da fé. Então esse é o espírito da fé. Qual é o espírito da fé? Quem crê, fala. Fala o quê? Fala fé. Fala a palavra de Deus. Fala o que ele está crendo. Então, com esse espírito da fé, crer e falar, nós podemos o quê? Levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós podemos destruir essas fortalezas. Mas como que eu tenho fé? A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem um momento na sua casa ou no seu serviço em que de repente um pensamento, uma fortaleza tenta se instalar na sua mente, hoje você não vai vender nada, ou hoje você vai continuar doente, você não vai ser curado. Se um pensamento desse tenta vir e levantar uma fortaleza na sua mente, o que você tem que fazer? Você tem que usar as armas que são poderosas em Deus. Você tem que levar esses pensamentos cativos. Você tem que fazer o que Jesus falou quando o diabo, lá em Mateus 4, tentou contra Jesus e ele usou a própria palavra contra Jesus. Jesus não deixou com que a palavra do diabo fosse a última palavra naquele momento. Jesus disse, ei, está escrito. O que é isso que Jesus fez? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que são as palavras que procedem da boca de Deus? São os pensamentos de Deus, que o salmista diz que são preciosos para ele. Então Jesus está falando assim, diabo, você pensa dessa maneira, mas eu conheço um outro tipo de pensamento, o pensamento do meu pai. E o meu pai diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.